bem-vindos ao canal Diálogos em Educação, Escola e Coronavírus. Este espaço é dedicado ao diálogo, à troca de experiências e possibilidades para pensar a escola em meio à pandemia da Covid-19. Nosso intuito é compartilhar reflexões sobre a escola, essa instituição centenária que ocupa um papel importante no processo de educação formal. Convidamos pesquisadores e professores para que possam contribuir com o debate, lançando luz a cada novo vídeo para uma questão que consideramos significativa para o tema. No dia de hoje, nesse vídeo, nós temos a alegria de receber o professor Roberto Radins, que é historiador, doutor em História, coordenador do nosso programa de pós-graduação em História da Universidade de Caxias do Sul, e que, nesse nosso encontro, nos traz uma abordagem muito interessante sobre negacionismo, conhecimento histórico e docência. Roberto, bem-vindo, é um prazer te receber e ouvir um pouco sobre essa abordagem temática muito interessante para os dias atuais. Obrigado, Terciane, pelo convite para poder falar nesse programa, nessa iniciativa muito interessante, né, que o PPG Edu está trazendo para a comunidade. Importante, né, essa relação entre a universidade e a sociedade. O tema em si ele é instigante. Né? Todos nós já ouvimos falar dessa expressão negacionismo, que é um conceito que está se ressignificando no contexto atual, inclusive nos debates que envolvem o senso comum público. Pessoas que até então não eram íntimas dessa expressão, né? Agora, diante desse quadro difícil que nós estamos vivendo, né? Sobretudo alimentado pela pandemia, o conceito ele apareceu de forma clara e evidente nos noticiários, né? E as pessoas estão, então, também minimamente iniciadas no que significa o conceito, né? Esse negacionismo. O título dessa rápida intervenção aqui, esse rápido recado, né, negacionismo, conhecimento histórico e docência. Eu gostaria de começar exatamente por essa primeira relação entre o negacionismo e o conhecimento histórico. Né? O conhecimento histórico, ele é fruto de um movimento que desde o século XIX a gente convencionou identificar com a ciência. A história ela é fruto deste movimento, a história é fruto da ciência. Mas, como campo, né, das ciências humanas, a história também se insere dentro de um quadro de disputas, né, de narrativas, onde o negacionismo também encontra um espaço. Tá? E eu aqui vou fazer um recorte. Né? Seria possível olhar isso a partir de lugares diferentes, mas a minha análise rápida aqui vai eleger, né, um momento em especial onde esse negacionismo vai aparecer de forma mais contundente. Tá? Penso aqui nos reflexos da Segunda Guerra Mundial. Né? A Segunda Guerra Mundial carrega horrores. Né? Não só os horrores pelos milhões de mortos nos campos de batalha, os milhões de mortos, né, de milhões de pessoas que pereceram, que não estavam diretamente no fronte de batalha, pelos bombardeios aéreos, pelas, né, cidades que foram devastadas, enfim, quer dizer, a guerra, ela tem essa marca do horror, né, o horror da destruição, tá? E também, né, tem uma página macabra, tá, relacionada aos campos de concentração. Eu diria, sim, que na história das guerras, dos conflitos, das disputas, né, esse período de 1939 a 45, né, tem algo que é especial, que são os campos de concentração. E em torno dos campos de concentração nós temos narrativas em disputa. Tá? Evidentemente, né, que as vozes, né, discordantes relativos àquilo que a comunidade dos historiadores, dos cientistas em relação aos campos de concentração coloca é mínima, é pequeno, mas existe. Né? E eu quero fazer referência, pelo menos, a um desses nomes, né, um desses autores,
que provavelmente possa ser achado em bibliotecas, como essa que está ao fundo, né? Em bibliotecas de pessoas que têm algum interesse por temas ligados, por exemplo, à Segunda Guerra Mundial. Faço referência a uma obra cujo título é Holocausto Judeu-Alemão. O autor dessa obra, ele assina como Castan, mas na realidade ele é um editor, ele tinha uma editora de livros, e o sobrenome dele é Ellwanger, Siegfried Ellwanger. Tá? Ele é um autor da região aí da colonização alemã, do centro do estado do Rio Grande do Sul, e assina essa obra e assina outros títulos com esse codinome, tá? Exatamente para se afastar da polêmica que ele acaba trazendo nessa obra. Tá? O título em si, o Holocausto Judeu-Alemão, ele chama a atenção, ele tem um apelo, né, de mercado muito interessante, tem um marketing. Né? A obra em si é um verdadeiro caos, né, no que se refere à ciência histórica. Tá? Ele está perfeitamente situado nisso que nós chamamos de postura negacionista, porque ele pretende negar integralmente, tá, aquilo que foram as principais questões ligadas aos campos de concentração. Tá? Inclusive no que se refere às ações, né, dos nazistas nesses campos, o número de mortos, tá? E eu me permito aqui uma rápida leitura só para a gente ter uma ideia de como esse conhecimento histórico, ele, nessa obra, ele é deturpado, tá? Por conta de posições político-ideológicas que marcam esse cidadão, né? Siegfried Ellwanger, que na década de 1990 teve problemas sérios com a justiça por negar os campos de concentração, né? E ele explicitou isso, ele tornou isso público, não nas redes sociais, porque nas redes sociais ainda, né, não havia tecnologia para isso, mas através das publicações e livros como esse aqui, né? Só para vocês terem uma ideia, né, eu leio aqui 2 rápidos parágrafos, tá? Falando sobre o número de judeus mortos, segundo o que ele coloca aqui nessa obra. Né? A título de curiosidade, por se tratar de um documento oficial e interessante, o informe de Richard Kerr, estatístico alemão, pertencente às forças de defesa da SS, que eram as forças de assalto da Alemanha, tá? Que dá o número de judeus que morreram, vejam bem, em todos os campos de concentração administrados pelos alemães durante todo o período da Segunda Guerra Mundial. O número é 27.347. 27.347 judeus mortos. Né? O número totalmente distinto, né, daqueles 6 milhões convencionados pela historiografia, pelos estudos, né, pelos dados que a gente tem. Depois aparece uma foto, que é uma foto especialmente colocada na publicação, de um soldado americano distribuindo cigarros para prisioneiros judeus nos campos de concentração, e esses prisioneiros, essa foto, ela é maquiada, ela é mexida, né? E ela mostra prisioneiros com as fardas, né, de prisão, mas pessoas muito bem alimentadas, né, muito bem apessoadas, sem nenhuma marca daquilo que foram os campos de concentração. Tá? Então, nesse sentido, a obra do Castan me parece ser exemplar. Tá? É uma abordagem emblemática daquilo que, no campo da história, do conhecimento histórico, pode ser chamado de uma postura negacionista. Essas posturas negacionistas, elas estão cada vez mais presentes, né? Algumas coisas que nós achávamos que já tinham sido superadas, Castan, na década de 90, mostrou que não, tá? E o posicionamento dele não é um posicionamento
único, né? Há muitas pessoas que comungam dessa visão, né? Que é uma visão negacionista, né? E mais recentemente, posturas negacionistas, né? Têm ocupado o nosso cotidiano, né? Principalmente agora que nós estamos, né, com mecanismos de informação muito mais aprimoradas, que são as redes sociais, e que estão dando voz, né, a muitos, estão dando voz a todos, estão dando voz àquilo que o Humberto Eco traduziu como os imbecis, né, ao idiota da aldeia, né, que agora encontra um microfone, que encontra megafone, né, que encontra um espaço para poder colocar suas posições, e coloca essas posições como verdade, não tendo mais nenhum discernimento, tá? Não tendo mais capacidade de analisar, né, aquilo que está sendo colocado, né, como um posicionamento, como uma visão, e muitas vezes ela nasce, ela se naturaliza como uma posição imune a qualquer tipo de crítica. É uma verdade plena. E isso nós enfrentamos também na condição de professores. Tá? E aí o título desse breve recado, né? O negacionismo, conhecimento histórico e a docência. Nós, professores, estamos enfrentando mais fortemente isso. Tá? Se não bastasse o fato de que na nossa convivência cotidiana, seja ela familiar, profissional, né, nós estamos tendo problemas de relacionamento no que se refere a posições políticas, a posições ideológicas, né? Essas questões também estão sendo trazidas para dentro das escolas, né? Começou de forma assim muito evidente, né, com projetos como Escola Sem Partido, né, que é a escola com partido por excelência, né, e que afeta diretamente a nós como docentes. Então, a nossa dificuldade de enfrentar problemas dessa natureza, mas também não podemos recuar diante disso, né? A academia está aí exatamente para problematizar, para discutir, né? E para indicar aí possíveis caminhos diante deste quadro, né? Do negacionismo, do conhecimento histórico e da docência. Muito bom te ouvir, Roberto. Esse exemplo que tu nos trazes, né, é provocativo para outras questões dessa disputa de narrativas que nós, nesse momento, vivenciamos. Certamente muitos dos que nos assistem e que atuam na sala de aula devem estar confrontados, muitas vezes, por essa disputa de narrativas e por esses espaços de verdade, né, e a relação com o conhecimento científico que nós sempre pensamos esse conhecimento científico dentro de uma perspectiva teórica, metodológica. Eu creio que realmente esse exemplo pode também suscitar, né, a análise de outros exemplos de negacionismos com relação à própria história do Brasil, né? Nós temos exemplos também nesse sentido, e o quanto o exercício da docência é esse espaço também do exercício do questionamento reflexivo, né, dessa possibilidade também de pensar com e a partir da ciência, mas com esse parâmetro da ciência, né, que se não é justamente uma verdade absoluta e não se quer como verdade absoluta, está embasada em uma investigação séria de anos de pesquisa, de muitos documentos mobilizados, analisados, confrontados, e de narrativas que não são produzidas a partir de achismos, né, ou então desses posicionamentos ideológicos, como você nos diz. Então, não sei, acho que para finalizarmos um pouco, queria te ouvir, assim, com relação a essa questão da pesquisa científica, né, que dentro do programa de pós-graduação em História nós trabalhamos, incentivamos, e essa relação com o ensino de História. Se tu quiseres, assim, fazer um comentário um pouco para fecharmos, né, esse nosso diálogo de hoje. Ok, eu penso que, assim como, né, eu acabei escolhendo um caso relativo à Segunda Guerra Mundial, ele está mais distante, mas, por sua vez, né, ele reflete sobre a nossa realidade, porque ele é um editor-autor gaúcho,
né? Essa obra, ela transitou, né? Ela foi lida, ela foi acolhida, muitas pessoas acharam que sim e concordaram, outras pessoas fizeram um questionamento por óbvio veio da comunidade dos historiadores, né? Pelo absurdo do posicionamento, né? Assim também a gente tem outros momentos sensíveis da história brasileira, né? Sem entrar aqui no debate, porque isso daria margem aí para uma outra conversa, para um outro diálogo, né? Hoje, por exemplo, 1964, né? Golpe ou revolução, né? Há uma disputa de narrativas nesse sentido, uma disputa quase que minimizada na época de uma espécie de democracia mais consolidada no Brasil, do final da década dos anos de 1990, início do século XXI, né? Mas agora, recentemente, né, esse posicionamento, essa análise, né, a respeito de 1964 foi retomado e há posições claramente negacionistas, né, no que se refere à ação, né, do governo militar durante esse período, né? Então, é um outro tema, né, seria um outro tema, né? E claro que nós, professores, temos que enfrentar e estamos na linha de frente desse debate, né? Os programas de pós-graduação têm também enfrentado isso. O programa de História da nossa universidade, né, esse faz parte do nosso corpo permanente, né, tem enfrentado essas dificuldades de se trabalhar com temas que são sensíveis, né? E eu recordo aqui, muito rapidamente, né, do universo das dissertações já defendidas, alguns trabalhos que entraram, né, nesse debate, que enfrentaram essas dificuldades, né, e que estão procurando trazer, né, a reflexão sobre esse momento sensível aos nossos alunos, a partir de outros aportes, de outras abordagens, né? Recordo aqui de documentários feitos, né, com testemunhas de pessoas que vivenciaram este momento. Recordo também de materiais lúdicos, de jogos tematizados na época, né, do regime militar, né? Então, há um caminho, né? Há um percurso a ser feito, né? E a universidade tem que ter esse compromisso, precisa assumir esse compromisso de compartilhar e de participar, tá? Dessa reflexão para que a gente possa superar momentos difíceis como esse que nós estamos vivendo no momento. Muito obrigada, professor Roberto Radins, aqui por esse nosso diálogo com essa temática importante, negacionismo, conhecimento histórico e docência. Quero te agradecer, dizer que sim, a universidade é esse espaço de diálogo também com a educação básica, esse espaço de interlocução, de construção coletiva, né, de oportunidades, de criações pedagógicas que nós desejamos que possam ser críticas, possam ser formadoras de cidadãos e que estejam alinhados, sim, a esse universo que é o nosso desse tempo tecnológico, com muitos desafios, mas que ler, compreender, analisar e nos situarmos nesse tempo histórico exige, sim, muito conhecimento e que nós desejamos que esse conhecimento possa ser construído, possa ser partilhado e qualificado também pelo exercício da docência. Muito obrigada, professor Radins. Convidamos a todos para que possam assistir outros vídeos, possam se inscrever e acompanhar o nosso canal para as próximas publicações. Um abraço a todos e nós possamos continuar estudando e aprendendo juntos. Um abraço e até o próximo.